Hidrazina detém um recorde no Guinness Book, o de combustível de foguete mais tóxico do mundo. Tóxico o bastante para matar um adulto com poucas gramas, mas é o combustível favorito de quase todo satélite, sonda ou telescópio já lançado, incluindo o mais aguardado da década, o Roman. No dia 24 de julho de 2026, um técnico da NASA vestiu um traje inteiro de borracha butílica, com oxigênio vindo de uma mangueira e a comunicação só por rádio. O mesmo tipo de traje usado por brigadas de emergência química para carregar justamente essa substância dentro do telescópio. E o motivo de tanta proteção é simples. O líquido que ele iria manusear pode matar antes mesmo do foguete sair do chão. Só que o mais tóxico do mundo não é a mesma coisa do que o mais perigoso do mundo. E vale aqui a gente já explicar isso logo no início do vídeo. Existem combustíveis que foram testados ao longo da história ainda mais perigosos, como por exemplo o trifluoreto de cloro, uma substância tão estável que reage espontaneamente com qualquer material que encosta nele. E esse foi o que os engenheiros abandonaram justamente por ser incontrolável demais até para o uso militar. A hidrazina não é isso. Hidrazina é o recorde de toxicidade entre os propelentes que a indústria espacial realmente usa até hoje. E ele é utilizado em quase toda missão que sai da Terra. E o quanto que a hidrazina é mortal é algo concreto. A dose letal mediana calculada em estudos com animais gira em torno de 60 mg por quilo de peso corporal, o que significa que um adulto médio pode morrer com pouco mais de 4 gramas. Isso é menos do que cabe numa colher de chá, só para você ter uma ideia. Em exposição menor, ainda assim causa queimadura na pele, irritação nos olhos e na boca, sangramento nos pulmões e às vezes convulsão. No longo prazo, dano ao fígado, ao rim, aos nervos e está ligada a diferentes tipos de câncer. E existe um acontecimento real que prova essa toxicidade. Em 1975, durante a reentrada da missão Apollo-Soyuz, um simples erro no interruptor deixou vapores de hidrazina e tetróxido de nitrogênio entrarem na cabine da cápsula. Os 3 astronautas foram hospitalizados por 2 semanas assim que voltaram à Terra. E eles eram profissionais treinados justamente para lidar com esse tipo de risco. E isso é o efeito dela sozinha, parada dentro de um tanque. Porque a hidrazina também é o que os engenheiros chamam de hipergólica. O que isso significa? Basta encostar num oxidante ou até mesmo numa mancha de ferrugem dentro de um cano que ela reage sozinha, sem faísca, sem sistema de ignição, sem aviso. A hidrazina não nasceu no laboratório da NASA. Ela foi usada pela primeira vez no motor de foguete na Segunda Guerra Mundial, dentro do caça ME-163, um dos primeiros aviões da história movidos por propulsão à reação química. 80 anos depois, o mesmo composto que impulsionava um caça na Segunda Guerra Mundial é o que vai manter funcionando o telescópio que a NASA está usando para tentar entender do que o universo é feito. Mas a pergunta que não quer calar, se ela é tão perigosa e conhecida há 80 anos, por que ninguém trocou esse combustível? E aqui cabe falar sobre outra falsa resolução. Nos últimos anos, a própria indústria espacial tentou se livrar da hidrazina. A NASA tentou um propelente alternativo batizado de combustível verde, numa missão de demonstração em 2019. E a Agência Espacial Europeia estabeleceu a meta de operar sem hidrazina até 2030. Bom, então está resolvido, não usamos mais hidrazina. Não para o Roman, porque um combustível novo significa décadas de operação sem histórico. E o Roman é uma missão de 4,3 bilhões de dólares que não pode se dar o luxo de testar tecnologia nova num voo. Hidrazina fica estável guardada em tanque por anos. Não precisa de sistema de ignição separado e pode ser acionada em pequenos pulsos repetidamente por décadas sem manutenção humana. É o mesmo composto que levou as sondas Apollo até a órbita lunar, a europeia Rosetta até um cometa, a indiana Chandrayaan-1 até a Lua. E uma variante dela ainda moveu os motores de manobra do ônibus espacial americano em toda a sua época de operação. Para o telescópio Roman, que vai ficar sozinho a 1 milhão de milhas da Terra, sem ninguém por perto para consertar nada, um histórico de décadas vale mais do que qualquer promessa de segurança nova. Um telescópio espacial parece, à primeira vista, um equipamento parado no espaço. Ele aponta para um espaço no céu, tira fotos e pronto. Só que o Roman não vai ficar parado em lugar nenhum. Ele vai orbitar um ponto invisível no espaço chamado L2 a cerca de 1,6 milhão de quilômetros da Terra, 4 vezes mais longe do que a Lua.
L2 é um dos chamados pontos de Lagrange, posições onde a gravidade do Sol e da Terra se equilibram de um jeito que permite que uma espaçonave acompanhe o planeta sem gastar rios de combustível. E é a mesma vizinhança onde está o telescópio James Webb, lançado em 2021. A diferença é que o Roman não fica parado exatamente nesse ponto. Ele gira ao redor dele numa órbita chamada Halo. E é para manter essa dança orbital e garantir que os painéis solares sigam sempre virados para o Sol que o combustível entra em ação. Esse combustível usado não vai decolar o telescópio. Ele vai manter o Roman vivo depois que o foguete já fez a parte dele. Toda vez que o Roman precisar de um ajuste fino, a hidrazina passa por um catalisador dentro de um propulsor que se decompõe sozinho, liberando um gás quente que sai a mais de 1100 graus Celsius, que gera um jato que empurra o Roman em pequenos pulsos, e é esse movimento que faz o Roman se ajustar. A operação começou oficialmente no mês de julho de 2026. A NASA carregou 290 galões de hidrazina líquida no Roman, quase 1.100 litros, o suficiente para encher quase 6 tambores de óleo, aqueles que você vê numa oficina. E para comparar, a sonda New Horizons, que levou 10 anos para chegar em Plutão, partiu da Terra com só 20 galões de hidrazina. O Roman está levando quase 15 vezes mais do que isso. E é esse combustível que vai manter o Roman apontado, alimentado e funcional por pelo menos 5 anos, possivelmente 10. E o motivo de valer o risco fica claro quando se olha para o que ele vai fazer lá em cima. O espelho principal tem 2,4 metros, o mesmo tamanho do espelho do Hubble, mas o campo de visão do Roman é 100 vezes maior, o suficiente para fotografar numa única exposição uma área que o Hubble levaria 100 fotos separadas para cobrir. Com esse campo de visão gigante, o Roman vai caçar exoplanetas por um método que a gente já explicou aqui no canal, no vídeo sobre o telescópio Euclide. Eu vou deixar linkado aqui na descrição também. É a microlente gravitacional. Ela não fotografa o planeta diretamente, ela espera um acidente, uma estrela passando bem na frente de outra, lá longe, na linha de visão da Terra. Quando isso acontece, a gravidade da estrela da frente curva a luz da estrela de trás e o brilho aumenta por alguns dias, às vezes semanas, e depois volta ao normal. Esse pico de luz é a assinatura de um planeta escondido ali no meio. Para flagrar esses eventos, o Roman aponta boa parte do tempo para uma única região do céu, que é perto do centro da Via Láctea, onde as estrelas ficam mais densas. Ali, a chance de um alinhamento acontecer é muito maior, e a janela é curta. Um evento de microlente dura só alguns dias. Perder essa janela é perder o planeta. A caça não para por aí. O Roman carrega um segundo instrumento, o coronógrafo, capaz de bloquear a luz ofuscante de uma estrela para revelar de forma direta planetas e discos de poeira ao redor dela. Algo que a maioria dos telescópios não consegue fazer, porque o brilho de uma estrela apaga qualquer coisa menor por dentro. Um exemplo disso é quando você está dirigindo e o sol está muito forte e você coloca a mão na frente. A luz da estrela é tão forte que ela ofusca a nossa visão. É mais ou menos assim que funciona o coronógrafo. O Roman também vai mapear a distribuição de bilhões de galáxias para tentar entender por que a expansão do universo está acelerando. O fenômeno que os cientistas chamam de energia escura, ou matéria escura, e que ninguém ainda sabe explicar. E é aqui que a história fica ainda mais interessante do que parece, porque o Roman não deveria nem estar pronto ainda. O cronograma espacial previa o lançamento para maio de 2027. Em vez disso, a NASA anunciou o telescópio pronto para quase um ano antes do prometido. Isso é algo muito incomum. E ele também está dentro do orçamento, 4,3 bilhões de dólares, uma raridade para a missão desse porte. O administrador da NASA, Jared Isaacman, atribuiu publicamente o resultado a uma colaboração entre a agência, a indústria privada e centros de pesquisa, citando o Roman como modelo para outros programas. Então agora o tanque está cheio. A preparação entra na reta final. Nos próximos dias, o Roman vai ser preso a um adaptador que conecta ao estágio superior do foguete e depois encapsulado dentro de uma coifa, a estrutura que protege o telescópio de força do ar e de calor durante a subida. O foguete escolhido é a Falcon Heavy, o mais potente atualmente em operação no mundo, gerando mais de 22 mil quilonewtons de empuxo na decolagem, a partir de 27 motores disparando ao mesmo tempo, capaz de levar quase 64 toneladas até a órbita baixa da Terra, usando 3 núcleos amarrados lado a lado. Os 2 propulsores laterais devem pousar de volta à Terra em 2 zonas de pouso no Cabo Canaveral, poucos minutos depois do lançamento. Já o núcleo central ainda não teve confirmado se vai ser recuperado ou descartado no oceano.
porque a viagem até o L2 exige tanta energia que sobra pouco combustível para ele voltar. A decolagem sai do complexo 39A, a mesma rampa que viu a Apollo 11 decolar rumo à Lua em 1969, e depois recebeu dezenas de lançamentos dos ônibus espaciais, antes de ser alugada pela SpaceX em 2014. Mesmo depois de decolar, o Roman não começa a fazer ciência de imediato. Assim que ele chegar ao L2, ele entra numa fase de comissionamento de vários meses ligando e testando cada instrumento, um de cada vez, antes de soltar a primeira imagem oficial para o público. Então estamos preparados. Uma equipe num traje de borracha respirando ar de mangueira, carregando o recorde do Guinness, colocando combustível dentro do telescópio mais caro que a NASA já lançou, o Nancy Grace Roman. Um telescópio apontado para o escuro, tentando descobrir do que o universo é feito. E agora fica aqui a pergunta: se o Roman encontrar um exoplaneta habitável ou algo parecido, qual vai ser a sua reação? Comenta aqui embaixo e não esquece do like e de se inscrever no canal Histórias Lunares. Muito obrigado e até o próximo vídeo.